Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje é o domingo da 50ª. Como eu expliquei domingo passado, esse tempo da 70ª, que demora 3 semanas, é uma preparação remota para a Páscoa. E a partir de quarta-feira de cinzas, começamos o tempo da Quaresma. Aí já vai ser uma preparação mais próxima para a Semana Santa, para a Paixão, para a morte e para a ressurreição de nosso Senhor. Procuremos assistir à missa com toda devoção e piedade. Eu lamento não poder atender as confissões todas. Depois da missa não é possível também, porque eu tenho que ir a Nova Iguaçu. Eu tenho uma missa às 10 horas lá. Então ajoelhemos-nos agora, peçamos a Jesus o perdão dos nossos pecados. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causa mea de gente non sancta, abomine inique et doloso errore mem. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipse me reduxerunt, in montem sanctum tuum et in tabernacula tuam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria sempre Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ne Baptiste, Sanctus Apostolis Petra de Paulo, omnibus sanctus et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria sempre Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ne Baptiste, Sanctus Apostolos Petra de Paulo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amém. Miseriatur vestre omnipotens Deus, redemissis peccatis vestris, perduca de vos ad vitam aeterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccator nostrorum, tributum nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremos. Esto mihi Deum protectorem et in locum refugium salvo me facias. Conima firmamentum meum et refugium meum est tu, et propter nomen tuum dux mihi eris et nutries me. In te Domine speravi non confundere in aeternum, in justitia tua libera me et eripe me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Esto mihi Deum protectorem et in locum refugii ut salvo me facias. Conima firmamentum meum et refugium meum est tu, et propter nomen tuum dux mihi eris et nutries me. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Oremus, preces nostras quesumus clementer exaudi, Domine, atque a peccatorum vinculis absolutos, abomini nos adversitate custodi, per Domine nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Podem sentar-se. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um sino que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, uma fé de deslocar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não é temerária, não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não julga mal, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar. As profecias passarão, as línguas cessarão e a ciência será abolida, porque imperfeitamente conhecemos, também imperfeitamente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, discorria como criança. Quando, porém, me tornei homem feito, deixei as coisas que eram de criança. Agora vemos a Deus como por um espelho. Depois, porém, face a face. Agora conheço-o imperfeitamente, mas então hei de conhecê-lo como eu mesmo sou dele conhecido. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança, a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Servite Domino Laetitia, intrate in conspectu eius, in exultatione, citote quod Dominus ipse est Deus, ipse fece de nos, et non ipsi nos, quos altem populus eius et oves Pasque eius. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam.
Naquele tempo, tomou Jesus à parte os 12 e disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios, e será escarnecido, e açoitado, e cuspido, e depois de o açoitarem, o matarão, e ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada disso compreenderam, os apóstolos. Esta linguagem era para eles sem sentido, nem percebiam coisa alguma do que lhes dizia. Ora, sucedeu que, aproximando-se ele de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. E ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Ele então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Ele, contudo, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente viu e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Podem sentar-se. Me permitam fazer só uma observação. Vocês devem ficar em pé para a leitura do Evangelho no momento em que o acólito atravessa o missal. O acólito, quando ele atravessa o missal de um lado para o outro do altar, simboliza a vocação universal de todos os povos para a salvação. Ou seja, é a palavra de Deus que deve ser semeada em todos os cantos da terra, norte a sul, leste a oeste. É o Evangelho que se propaga, que se divulga. É a palavra de Deus que é levada, como nós ouvimos domingo passado, pelo semeador que é Jesus e pelos semeadores que somos nós. E o fato de vocês estarem de pé nesse momento significa exatamente que estão dispostos também a evangelizar. Estão dispostos, estão prontos, decididos, encorajados para também levar o Evangelho aonde vocês forem. Não esperem o padre falar o Dominus Vobiscum, não. Levantem-se nesse momento do transporte do missal, porque vai indicar a prontidão do povo também em levar o Evangelho para todas as criaturas. Vai significar que vocês também estão dispostos a colaborar com o crescimento do reino de Deus. Estar de pé significa isso. Também significa que o coração está repleto da caridade, do amor. Porque é o amor que faz a pessoa ter essa coragem, ter essa disposição, esse interesse de evangelizar, de fazer apostolado, de dar bom exemplo. É a sede de Deus que devora o nosso coração e que também faz com que outros sejam também influenciados por esse desejo, né? É como se nós despertássemos nos outros também
a sede de Deus. E o amor, quando ele é verdadeiro, necessariamente ele se divulga, ele se espalha, né? Ele se esparrama, ele se irradia, assim como a palavra de Deus é também uma comunicação do amor de Deus. É o fogo do Espírito Santo que, através de instrumento indigno, é comunicado aos corações, de modo que o fogo vai se espalhar, né? E de fato nosso Senhor disse que o seu desejo era trazer fogo à terra. E Ele queria que esse fogo se espalhasse, se difundisse. A caridade, então, é o mais importante de tudo, não é? Porque, inclusive, se não houver caridade, essas minhas palavras são estéreis. O eco aqui vai morrer e não vai ressoar nos corações. Inclusive, se não houver caridade, também na família, na assembleia, no povo, nós corremos o risco de realizarmos apenas cerimônias, ritos, rubricas exteriores. Podem ser muito bonitas e devem ser bonitas, mas se elas não forem uma reverberação do amor, tudo torna-se fachada, aparência, tudo é apenas um ritual que se cumpre, né? Sem o amor que santifica. É muito importante então o que São Paulo diz, que a caridade é a maior das virtudes. Tanto é que lá no céu ela vai permanecer. E o céu vai consistir nisso. Só isso. Amar a Deus por toda a eternidade. A nossa visão materialista, mundana, né? Muito apegada à terra, talvez até a gente fique um pouco assustado, mas como é que eu vou só amar por toda a eternidade? Isso já é um sinal que nós temos pouco amor, que compreendemos muito pouco sobre o amor. É porque de fato este amor vai se renovar a cada segundo, por cada visão diferente desta realidade infinita que é Deus, que nem a eternidade é capaz de esgotar. Toda a beleza, toda a grandeza, toda a majestade, toda a glória de Deus vão abrasar o nosso coração, e este amor vai se renovar a cada segundo, sem ser um amor repetitivo, monótono, frio, maquinal, sem ser jamais um amor apenas ritual. Nunca vai ser um amor verdadeiro, porque de fato lá no céu já não vai haver mais fé nem esperança, porque já teremos atingido o objeto da nossa fé. Vamos ver a Deus face a face, e já teremos obtido também o objeto da nossa esperança, que é a posse de Deus. Não é isso que nós queremos, possuir a Deus? Não é o exercício da fé que nós estamos fazendo agora? Quando vocês olham o sacerdote e através dele vocês enxergam Jesus Cristo, e através da hóstia que o padre levantar, vocês vão ver Jesus ali escondido, sob as aparências de pão e de vinho. Agora tem que permanecer a fé, agora tem que permanecer a esperança, sempre, e sobretudo a caridade. Essas três é que vão nos levar à glória, né? Da visão beatífica. É o que nós esperamos ardentemente, e a nossa fé nos leva ao combate, né? À luta. E a nossa fé também nos move a amar de verdade, tendo paciência, tendo bondade, amor que nos faz sofrer, amor, né, que nos faz chorar, que nos faz aceitar com conformidade as provações de Deus. Como São Paulo diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então é esse o espírito que deve permear, né, a nossa vida espiritual. Aliás, se não houver esse princípio da caridade, né, tudo rui por si só, tudo, né, se desmorona. É uma espiritualidade
de casca, né? Como São Francisco de Sales, ele fala muito bem na introdução à vida devota, que se não houver caridade, a pessoa acaba tendo falsas devoções, e não a verdadeira, que consiste no amor a Deus. E as falsas devoções fazem as pessoas pensarem que são santas, quando se multiplicam com orações vocais, com novenas, ou quando evitam uma gotinha de vinho, diz o santo, né? Para poupar a língua de uma bebida, quando na verdade, depois de multiplicar as orações e de evitar uma gotinha de vinho, a pessoa é capaz de viver de maneira rancorosa, guardando mágoa no coração, criticando, falando mal das pessoas, inventando falsas suspeitas. É esse o espírito de caridade? De que adianta, São Francisco de Sales diz, rezar, mas se depois a pessoa não ter um coração caridoso, bondoso, paciente e benigno, de que adianta privar a língua de algo que seria permitido, quando depois a pessoa se permite a usar mal da língua, para poder fazer, né, as coisas mais vergonhosas no meio católico. As coisas mais vergonhosas no meio católico são o espírito de crítica. A falta de caridade, a falta de receptividade, a falta de fraternidade, no bom sentido da palavra, que nos leva a amar o irmão por amor a Jesus Cristo. É óbvio que vamos amar o irmão por amor a Jesus Cristo. É óbvio. Se é a caridade de Deus que nos santifica, é Deus que vai fazer com que a gente ame o próximo por amor a Ele. É Ele mesmo que vai nos capacitar para isso. Porque a caridade é um dom, é Deus quem nos dá. E todos nós somos mendigos da caridade e precisamos reconhecer que não temos suficiente. E aí devemos implorar insistentemente que Deus aumente no nosso coração esta virtude tão importante. Virtude teologal, que se refere a Deus. E virtude também que se refere ao próximo. E não deixe de ser teologal por causa disso, porque o próximo é o outro Cristo. É amar a Cristo, é amar a nosso Senhor. Por amor a nosso Senhor, saber suportar, ter paciência, perdoar e viver, portanto, a harmonia da paz verdadeira, que é aquela que Jesus Cristo nos dá. O mundo não pode dar essa paz, pois o mundo, ele vive aí nessa desordem. O mundo vive esse antivalores, né? A inversão dos valores, e para eles, para os mundanos, tudo é permitido, e por uma falsa noção de amor, né? As pessoas fazem o que bem entendem. E se contradizem, né? Se contradizem. Porque o amor é livre, aí a pessoa pode amar o outro de maneira desordenada, mesmo que seja contra a natureza, contra a vontade de Deus. E as pessoas divulgam esse falso amor. Amor humano, amor mundano, amor carnal, amor interesseiro. E aí, com esse falso amor que estraga o coração, a pessoa já não vê importância, né? Se ela comete um aborto, por exemplo, aí não é falta de amor, não. É exatamente esse amor pelo qual a pessoa entende que tudo vale, né? Aí ela chega ao extremo de matar a vida de um inocente. E sem sentir escrúpulo por isso. É bem verdade, meus amados irmãos, que graças a Deus nós temos consciência disso, né? Nós não nos deixamos influenciar por essas falsas noções do amor. Mas, no entanto, é preciso a gente vigiar e perceber como que nós estamos distantes de um amor verdadeiro, de um amor profundo, de um amor benigno e paciente, de que fala São Paulo, não é? E São Paulo, meus amados irmãos, ele com toda razão poderia escrever essa passagem belíssima lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, poderia escrever como um mestre que ensina, pois ele exatamente viveu tudo isso. Vocês se lembram de domingo passado, aquela leitura enorme em que São Paulo
se defendia diante dos irmãos das calúnias que ele sofria e falava dos sofrimentos que ele teve, dos açoites que recebeu, das viagens, dos jejuns, das vigílias, da fome e da nudez, as prisões, tudo ele sofreu por amor, e por amor ao Evangelho, por amor à igreja, por amor à salvação das almas, ele precisou se defender das calúnias dos seus inimigos. Mas nem por causa disso deixava de amar os próprios inimigos e deu a sua vida por eles. É por causa desse amor que São Paulo viveu, que nós escutamos no domingo da Septuagésima, São Paulo dizer que também corre, não como ao acaso, não sem sentido, mas colocando o foco na meta, né, que é alcançar a coroa incorruptível da glória do céu. E é exatamente pelo amor que ele tinha no peito, é que fazia ele reduzir o seu corpo à servidão, fazer penitência, não é? Porque ele tinha medo de pregar a salvação para os outros e ele mesmo ser reprovado. São Paulo pode falar com toda a autoridade, né, sobre a caridade, porque ele viveu isso na pele. Ele experimentou as provações de Deus, lutou, foi um grande atleta de Cristo e mostrou de fato que amava. Amou tanto, né, que chegou ao auge da perfeição, quando pôde dizer: eu estou crucificado com Cristo, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. As coisas do mundo eu as reputo como esterco, lixo, em comparação ao amor de Cristo, que ele pôde compreender passo a passo, até chegar à compreensão perfeita na glória do céu. Até que ele, de fato, né, esteve lá, foi arrebatado, mas não pôde escrever e descrever, né, as maravilhas que os seus olhos viram, que os seus ouvidos ouviram. Ele reconhece que é fraco e também progride paulatinamente, porque houve um tempo em que ele era criança, mas depois ele tornou-se homem feito. E é esse processo. Demora, viu? Não desistam. É um dia de cada vez. Mas a meta a gente vai alcançar com o auxílio da graça de Deus, porque a caridade vem através da graça. A caridade é um dom que acompanha o dom da graça, né? E essa graça que nos dá a caridade nos move para Jesus Cristo. E se a gente vê o exemplo de São Paulo, que teve um coração ardoroso, cheio de amor, como que nós, né, não deveríamos, como que poderíamos olhar para Jesus Cristo, né, com muito mais razão, pois nosso Senhor deu a maior prova de amor morrendo por nós. E é exatamente isso que ele fala hoje no Evangelho, né, de São Lucas, capítulo 18, quando ele já vai anunciar a sua paixão pela terceira vez. E como os apóstolos ainda não entendiam essa linguagem, né, era para eles obscura o quê? A linguagem do amor. Como que os apóstolos eram imperfeitos? E como que depois eles tiveram medo, fugiram? Como que os apóstolos só obtiveram o amor perfeito no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja? E como que mesmo depois de Jesus preparando os apóstolos, falando para eles 3 vezes que ele seria entregue nas mãos dos gentios, e os apóstolos mesmo assim não compreenderam, e Jesus de fato disse que as profecias deveriam se cumprir, que o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos dos pagãos, dos romanos, para ser maltratado, para ser flagelado, para ser insultado, para receber cusparadas no rosto, para ser morto. Ou seja, nosso Senhor foi entregue nas mãos dos pagãos. Mas por quem? Pelos judeus. E a gente vê aqui as maldades, né? Ambas maldades significam a que ponto o homem pode chegar.
os ignorantes que flagelaram Jesus sem saber, mas os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que sabiam quem era o Cristo e se fecharam para a fé e para o amor, e por isso o pecado deles é maior. E no entanto a maldade permanece, porque nós, que depois de termos conhecido, estudado, aprendido tudo isso, fazemos as mesmas coisas, e somos piores do que os judeus, piores do que os ignorantes. E se é que nós poderíamos acrescentar dores a Cristo na sua paixão, como se nós não pudéssemos, na verdade, porque Jesus teve dores num auge que não é mensurável. Mas se nós pudéssemos acrescentar uma dor a Jesus Cristo, é a dor da ingratidão dos seus amigos, da traição daqueles que dizem amá-lo, aqueles que não correspondem ao seu amor, mesmo depois de terem conhecido a Jesus Cristo. Então, de fato, nós não podemos medir a dor de Cristo, porque nós não podemos medir o seu amor. É isso que diz São João d'Ávila. E São João d'Ávila diz também que não é herói, não apresenta bravura aquele que leva muitas chagas no corpo, mas senão aquele que as leva com paciência e com amor. E é isso que nosso Senhor fez por nós. Se entregou livremente para nos dar o amor que Ele nos comunica através da sua vida, morte e ressurreição. Para terminar, e o ceguinho do Evangelho somos nós, que diante de Cristo não compreendemos ainda profundamente o seu amor. Somos cegos. Mas olha que o ceguinho, mesmo cego, ele gritou: Jesus, filho de Davi. Nós também, mesmo cegos, devemos continuar gritando e pedindo ao nosso Senhor que se compadeça de nós. Como que nosso Senhor é bom, né? Nosso Senhor ainda pergunta: o que você quer? O que queres que te faça, né? Que bonito. Nosso Senhor se abre totalmente e quer oferecer a nós o que nós quisermos pedir a Ele. Aí nós vamos fazer essa oração. É uma jaculatória. Ut videam, duas palavras em latim. Ut videam, Senhor, que eu veja. A gente pode repetir isso muitas vezes. É uma jaculatória. Na hora da bênção do Santíssimo, lá em Lourdes, os doentes, todas as pessoas dizem: Senhor, que eu veja. Quando o padre levantar a hóstia na consagração, diga isso: Senhor, que eu veja. Não é que eu te veja na hóstia, não. Não, eu não quero perder o mérito da minha fé. Eu quero ver Jesus face a face só no céu. Senhor, que eu veja o quanto o Senhor me ama. Que eu entenda, Senhor, o grau do amor que o Senhor tem por mim, tanto quanto possível, né? Mas que eu entenda mais profundamente, mais e mais. Senhor, fazer que eu veja a maldade do meu coração, a minha mesquinhez, fazer que eu veja a feiura do pecado e o quanto eu devo rejeitá-lo, afastar ele de mim, afastá-lo de mim. Vamos pedir essa graça então a Nossa Senhora, que ela nos aproxime de Jesus e que nós peçamos a Jesus a graça de ver o amor que Ele tem por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit et tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum,
sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est con gloria iudicare vivus et mortuos, cuius reino nerite finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unum sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unu baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Benedium et iustum esser et salutare nostri semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui unigenitum Filio tu et Spiritus Sanctus unus es Deus unus es Dominus, non in unius singularitate persones sed in unius trinitate substantiae, quod de tua gloria revelante te credimus. Hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sili differentia discretione sentimus, ut in confessione vera sempiterneque Deitatis, et impressiones proprietas et in essentia unitas et in majestate adorator qualitas, como laudant angeli, atque arcangeli, cherubim, quoque ex seraphim,
che non cessano di clamare cottigie una voce dicentes: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
De pé, mando caverum tetestaturat sunt animis et desiderium eorum autoriteis Dominus non sunt fraudati a desiderio suo. Dominus vobiscum. Oremos. Quesumus omnipotens Deus, mutuque celeste alimenta, percepimus perec contra omnia muniamur per Domino nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum era per Deum, Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omne per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso viteret lux Dominum, et lux in tenebris lucet, in averema non comprenderunt. Fuit omnis ad eo cui in nomine radione sic veni testimonium per ibere de lumen Dominus credetum perilum. Non erat de lux, erat testimonium per ibere de lumine. Erat lux vera, quae lumine Domini omni venente in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non coniovid, in propria venet et sui non receperunt. Quod autem receperunt eum deliteis potestate in filios Dei fieri, isti credunt in nomine eius, quid ex sanguinimus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris et ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis et dividimus gloriam eius, gloriam a quasi unigenita Patri, plenum gratiae et veritatis. Pode sentar só um minutinho. É só para avisar. Quarta-feira de cinzas, abertura da quaresma, vai ter missa 8h30 da manhã, lá no centro do Rio, na igreja de São Francisco de Paula. Quarta-feira de cinzas, 8h30 da manhã. No terceiro domingo de março, possivelmente eu devo voltar. Geralmente eu venho aqui terceiro domingo de cada mês, e eu vou trazer a minha equipe para oferecer para vocês alguns objetos sacros, né? Terços, escapulários, véus, manual de oração, ordomice, para poder vocês, se puderem, né, adquirir alguma coisa para ajudar as obras lá em Nova Iguaçu. Estamos fazendo uma capela em honra de Nossa Senhora das Graças, num bairro lá perto da nossa igreja matriz. Não tão perto, né? E estamos na fase de colocar as paredes
para comprar os tijolos, né? Conversando com um rapaz de uma fábrica, reclamando o preço. Aí ele falou: ah, padre, eu lamento em dizer que os tijolos é a parte mais barata da obra, né? Corresponde a 3% de toda a obra. Então imaginem só, né? Que dificuldade que não é fazer uma igreja, uma obra de igreja, como que não demora. Por isso a gente pede e a gente oferece a oportunidade, a pessoa ajuda, né? E assim nós ficamos contentes e agradecidos e esperamos que nosso Senhor recompense a todos, tá bom? Seria mais esses avisos, né? Então o Padre Edilson está voltando agora da Europa, vai chegar para celebrar quarta-feira, se Deus quiser. Rezemos pelo seu retorno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.